Vamos voltar no tempo? 8 de agosto de 2005. Em Fortaleza, um funcionário de banco se prepara para mais um dia normal de trabalho. Só que ele não fazia ideia que estava prestes a tropeçar numa cena que ia entrar para a história do crime, não só do Brasil, mas do mundo. E a cena era essa aí. No meio de um dos cofres mais seguros do país, um buraco. Só isso. E dentro, o vazio. Imagina só, 164 milhões de reais em notas de 50 que simplesmente evaporaram. Sumiram durante o fim de semana. Vamos tentar visualizar essa cena juntos. Um funcionário, fazendo aquela verificação de rotina de toda manhã, de repente nota uma coisa estranha no chão de concreto. Não era uma mancha qualquer, era na verdade um buraco, perfeitamente cortado. A segurança é chamada na hora e ali, naquele exato momento quando eles olham para aquela escuridão, eles dão o pontapé inicial no que viria a ser o quebra-cabeça mais complicado da história da polícia brasileira. Pois é, esse episódio entrou para a história como o grande assalto ao Banco Central. Sabe, uma história tão ousada, tão coisa de cinema mesmo, que acabou virando uma lenda aqui no Brasil. Olha, o que a gente tem aqui é a engenharia por trás do crime. E que engenharia! Isso não foi um assalto comum, foi uma verdadeira obra. Foram 90 dias cavando sem parar um túnel de 80 metros. 80 metros, ligando uma casa que eles alugaram direto para o cofre do banco. 70 toneladas de terra foram removidas em segredo, tudo escondido por uma fachada de empresa de grama sintática. E o túnel, gente, era sofisticadíssimo. Tinha iluminação, reforço nas paredes, sistema de ventilação, uma estrutura completa. 164 milhões de reais. Para se ter uma ideia, isso dá mais de 3 toneladas de notas. É muito dinheiro. Mas o mais impressionante não é nem o valor. É que absolutamente nenhum alarme disparou. Nenhuma câmera pegou nada. Para todo mundo, parecia que o dinheiro tinha simplesmente desaparecido. Um passe de mágica. Durante anos, essa foi a história que todo mundo contou. O crime do século, né? Mas e se eu disser que esse não foi o maior assalto a banco da história do Brasil? E se existir um outro, ainda maior, que aconteceu 6 anos depois e que quase ninguém ouviu falar? Então, vamos avançar no tempo para 2011. O cenário agora é uma agência do Itaú, em plena Avenida Paulista, em São Paulo. E aqui, esquece picareta, esquece túnel. O plano foi outro. Envolveu astúcia, informação privilegiada e, principalmente, um alvo completamente diferente. E olha que interessante a estratégia deles. O plano A, que era entrar disfarçado de equipe de manutenção, deu errado. A central de segurança não caiu na conversa. Mas aí é que tá. Eles já tinham um plano B. E esse plano B contava com a peça-chave, um cúmplice dentro da própria central, que simplesmente desligou todos os alarmes da agência. Com tudo desativado, o caminho ficou livre. Foi só quebrar uma janela lateral e entrar. E aqui vem a grande virada da história. O alvo não era o dinheiro do banco em si. Eles nem tentaram abrir o cofre principal. Eles descobriram que a parede ao lado do cofre era mais frágil. Então eles abriram o buraco e pronto, estavam na sala dos cofres particulares. E o que tinha lá dentro? Bom, de tudo um pouco. Dinheiro vivo não declarado, joias raríssimas, relógios de colecionador, coisas de um valor absurdo e, o mais importante de tudo, totalmente irrastreáveis. A estimativa da polícia é que o valor levado chegou a R$500 milhão, 500 milhões. Isso é quase 3 vezes mais do que o famoso assalto ao Banco Central. É um número tão, mas tão grande que fica até difícil de colocar em perspectiva. Ok, mas e a investigação? Como a justiça reagiu a 2 crimes de proporções tão diferentes? É exatamente o que aconteceu depois que explica por que um deles virou lenda, e o outro permaneceu quase como um segredo. Essa tabela aqui resume tudo. Dá uma olhada nos valores. 164 milhões contra 500 milhões. A diferença é brutal. Mas o número mais chocante, o que realmente explica essa história, está na última linha. Vítimas que prestaram queixa. No caso do Itaú, de 142 cofres que foram arrombados, só 13 donos foram até a polícia. A pergunta é, por quê? A resposta é complexa. A grande maioria das vítimas simplesmente não tinha como explicar a origem de toda aquela riqueza guardada ali, entende? Registrar a queixa seria como acender um holoforte da Receita Federal em cima delas. Então, o silêncio das vítimas acabou garantindo o silêncio da mídia e, no fim das contas, o silêncio da história. Isso nos leva ao legado desses 2 grandes assaltos. Um deles virou filme, série, livro, documentário. Tá no imaginário de todo mundo. O outro
Viram praticamente uma nota de rodapé. E o porquê disso é fascinante. No final das contas, acho que essa frase resume perfeitamente a diferença. O assalto ao Banco Central foi uma história de espetáculo, de engenharia. Já o assalto ao Itaú foi uma história de silêncio, de segredos. Um foi um ataque direto, um desafio público ao Estado. O outro foi um golpe em fortunas que, talvez, preferissem ficar longe dos holofotes. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. O que, afinal, torna um crime lendário? É a audácia do plano? A engenharia como um túnel cavado por meses a fio? Ou é o silêncio das vítimas? O mistério de um tesouro roubado que ninguém tem coragem de reclamar? A resposta para isso talvez diga muito mais sobre a gente do que sobre os próprios criminosos.